Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho. Você vai ver nessa edição do Jornal Toda Hora que o Brasil passou dos 17 milhões de casos de Covid. O ministro da Saúde prestou depoimento pela segunda vez no Senado. Já o ministro da Economia confirmou que o governo vai pagar mais parcelas, 2 ou 3 parcelas do auxílio emergencial. Você vai ver também que o comércio teve alta em abril. O líder e fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, R.R. Soares, recebeu alta ontem. Ele estava internado no hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. Num vídeo postado nas redes sociais, o líder religioso aparece ao lado da família e comemora. Já estamos aqui com o nosso chefe missionário R.R. Soares. Já está liberado aqui, ó, para todo mundo. Felicidade de todos. Acabou de sair aqui, recuperado. Na felicidade geral e oração de todos. Obrigado, Jesus. A gente muda de assunto agora. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou depoimento pela segunda vez na CPI da pandemia. Queiroga disse que tem trabalhado para acelerar o ritmo da vacinação contra a Covid no país. Em depoimento à CPI da pandemia pela segunda vez, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou que os efeitos pandêmicos da Covid-19 só devem acabar com a vacinação e afirmou que tem buscado acelerar a campanha no país. No primeiro momento que eu estive aqui, eu tinha a dizer aos senhores, basicamente, projetos e compromissos. Agora, eu acho que cerca de 60 dias após a nossa posse como ministro da Saúde, já posso mostrar-lhes alguns resultados. Eu acredito fortemente que o caráter pandêmico dessa doença só será cessado com uma eficiente campanha de vacinação. Então, é por isso que todos os dias eu trabalho no Ministério da Saúde para prover mais doses de vacinas para acelerar a nossa campanha, que é executada pelo Sistema Público de Saúde, um patrimônio de todos os brasileiros. Queiroga disse que o Ministério da Saúde já tem mais de 600 milhões de doses de vacinas adquiridas para este ano e trabalha com a possibilidade da vacinação regular da população. Disse ainda que em 2022 novas vacinas devem ser disponibilizadas aos brasileiros, entre elas a Moderna e a Butanvac. O ministro afirmou que mais de 5 milhões de kits para intubação foram comprados com entrega prevista de 1 milhão para esta semana. Afirmou que a realização da Copa América não apresenta riscos adicionais à população brasileira, que os protocolos sanitários da CBF e da Conmebol são adequados e que, do ponto de vista dele, não há justificativa para não realizar o torneio no Brasil. Queiroga também afirmou que todas as decisões que envolveram o anúncio e a não nomeação da médica Luana Araújo para a Secretaria Especial de Enfrentamento à Covid-19 foram dele e que não houve barreiras ao nome na Casa Civil. O nome, como todos os nomes, inclusive o meu, são encaminhados para a Casa Civil, para a Segov. Não houve qualquer tipo de restrição da Casa Civil e a Segov acerca das questões próprias que são avaliadas naquela instância. Só que nesse ínterim, o nome da Luana, apesar da qualificação técnica, começou a sofrer muitas resistências em face dos temas que são tratados aqui, onde há uma divergência muito grande entre a classe médica, isso é patente. Divergência de grupo de médico A, de grupo de médico B, e eu entendi que naquele momento, a despeito da qualificação que a doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. Então, no ato discricionário do ministro, resolvi não efetivar a sua nomeação. É um ato próprio da administração pública. Assim como o presidente pode chegar e me demitir na hora que ele quiser. Basta só que ele tome essa decisão. Questionado pelos senadores sobre a postura do presidente da República por não usar máscara em eventos públicos, Queiroga disse que não pode avaliar a conduta de Bolsonaro, mas que as recomendações foram feitas. E não me compete julgar os atos do presidente da República. Mas não é julgar, é orientar. Eu já falei com o presidente da República. Vossa Excelência não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim, mas não, isso é um ato não segue individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Nesta quarta-feira, a partir das 9 da manhã, a CPI da pandemia ouvirá o coronel Antônio Elcio Franco.
O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde foi o número 2 da pasta na gestão de Pazuello. A expectativa dos senadores é que Elcio Franco dê detalhes sobre a compra e aquisição de insumos aos estados para o enfrentamento da crise da Covid-19. Na quinta-feira, caso o Supremo não decida por suspender a convocação, Wilson Lima será ouvido. O governador do Amazonas é o primeiro gestor estadual da lista a depor na CPI da pandemia. Os próximos depoimentos de governadores estão marcados para o fim do mês. Helder Barbalho, do Pará, será dia 29 de junho. Depois, Wellington Dias, do Piauí. Dia 1º de julho, Ibanez Rocha, governador do DF, falará. Depois, os governadores do Tocantins, Santa Catarina, Roraima e, por último, Valdez Góes, do Amapá. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não comparecer à CPI da Covid do Senado. O colegiado convocou Lima para prestar depoimento amanhã, quinta-feira. A ministra do STF, Rosa Weber, foi escolhida como relatora desse pedido. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara aprovou ontem um relatório que pede a cassação do mandato da deputada federal Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro. Ela foi acusada pelo Ministério Público de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. O parecer do deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, agora vai ser votado no plenário da Casa. Se for aprovado, a deputada perderá o mandato e a imunidade, que impede que um mandado de prisão seja dado pela Justiça Federal contra ela. A deputada federal Flor Delis é ré na investigação da morte do pastor Anderson do Carmo. Flor Delis responde por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Segundo o Ministério Público e a Polícia do Rio de Janeiro, Flor Delis colocou veneno na comida do marido e comprou a arma do crime. A deputada não pode ser presa devido à imunidade parlamentar, por meio da qual somente flagrantes de crimes inafiançáveis são passíveis de prisão. Antes da votação, Flor Delis negou o crime e pediu para que os deputados não votassem a favor da cassação. Ela ainda poderá recorrer ao Conselho de Constituição e Justiça da Câmara, que analisará apenas aspectos regimentais ou constitucionais, não o mérito do relatório. Após a notificação oficial do resultado, ou seja, a publicação da ata da reunião, a deputada terá 5 dias úteis para apresentar seu recurso. A CCJ poderá aprovar ou não o recurso da deputada. Se rejeitar, o processo irá para o plenário, que pode aprovar a perda do mandato da parlamentar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não tem prazo para pautar o parecer. O comércio varejista cresceu em abril e retomou o nível pré-pandemia. Segundo o IBGE, o resultado positivo de vendas em relação a março é o maior do setor em mais de 20 anos. As vendas do comércio varejista no Brasil subiram 1,8% em abril, na comparação com março. Segundo o IBGE, essa é a maior alta para o mês desde o ano 2000. O resultado reverte a perda registrada no mês de março e coloca o setor acima do patamar de antes da chegada da pandemia do novo coronavírus no país. O segmento agora acumula crescimento de 4,7% no ano e de 3,6% nos últimos 12 meses. O resultado positivo foi puxado por 7 das 8 atividades investigadas pela pesquisa, sendo a maior alta no setor de móveis e eletrodomésticos. Outras variações positivas vieram dos setores de vestuário e calçados, equipamentos e material para escritório, artigos de uso pessoal e doméstico e livros e papelaria. O único resultado negativo do mês de abril partiu do grupo de produtos alimentícios e bebidas. O governo vai gastar mais 11 bilhões de reais para pagar mais 2 ou 3 parcelas do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o benefício deverá continuar até que todos os brasileiros estejam vacinados contra a Covid-19. Este ano, o auxílio começou a ser pago no dia 6 de abril e a previsão vai até julho, com parcelas que variam de R$ 150 a R$ 350 reais. Mas, como explicou o ministro Paulo Guedes, os governadores garantem que até outubro todos os adultos estarão vacinados contra a Covid. Por isso, a União deverá estender a ajuda até que o objetivo de imunização esteja cumprido.
O total previsto para este ano é de 44 bilhões de reais. Um dinheiro que fica fora do teto de gastos, para evitar que o governo seja enquadrado no crime de responsabilidade fiscal. E é este recurso, segundo o Banco Mundial, que está ajudando a economia do Brasil. Sua previsão é a de que o PIB do país cresça 4,5%, com grande ajuda do benefício. E segundo o ministro Paulo Guedes, logo depois de encerrado o período do auxílio emergencial, o governo vai apresentar o Bolsa Família completamente reformulado. Os nascidos em junho, que receberam a segunda parcela do auxílio emergencial no último dia 22 de maio, já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. A terceira parcela do auxílio para esse grupo vai ser depositada pela Caixa no dia 4 de julho. O presidente francês Emmanuel Macron levou um tapa no rosto durante uma visita ao sudeste do país. Um susto para os seguranças e para o presidente francês. Emmanuel Macron foi esbofeteado por um homem nesta terça-feira quando cumprimentava um grupo de pessoas no município de Tain-l'Hermitage. O momento foi captado por câmeras amadoras e postado nas redes sociais. 2 pessoas foram detidas após o episódio e interrogadas. Antes da agressão, Macron havia visitado uma escola secundária e seguiu com os compromissos na região após o tapa. Políticos partidários e de oposição condenaram a agressão. O dia vai ser chuvoso na maior parte do país hoje. Em Santa Catarina pode chover até 50 milímetros. A mínima em Florianópolis é de 17 graus e a máxima de 19 graus. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. Nesta quarta-feira, a circulação de ventos vai manter o tempo muito instável no centro-sul do país. A chuva ainda acontece a qualquer hora no leste da região sul, inclusive nas capitais Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, e desde o interior do Paraná até o sul de São Paulo e a capital Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. A chuva mais intensa e volumosa se concentra principalmente entre a costa norte do Rio Grande do Sul e o litoral sul de Santa Catarina, onde há chance para ressaca e mar agitado. O dia ainda vai começar com bastante sol e chove apenas entre a tarde e a noite na capital paulista, no centro-norte de São Paulo, em Belo Horizonte e na região do Rio de Janeiro. Já entre as capitais Vitória, Salvador e todas as outras áreas do leste e do nordeste, a chuva será passageira. O tempo permanece firme e sem chuva no centro-norte mineiro, em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e desde a capital Rio Branco até o interior do Nordeste. A chuva ainda acontece de forma persistente e deve ser volumosa entre São Luís, Belém e as capitais Macapá e Boa Vista. Já em Manaus, chove apenas entre a tarde e a noite. Os maiores volumes acumulados desta quarta-feira irão ficar concentrados no leste catarinense, onde a chuva pode chegar a 50 milímetros. Também chove bastante na região de Campo Grande, em São Luís, e também sobre a capital Belém, onde os acumulados ficam em torno de 30 milímetros. A mínima prevista em Cuiabá é de 21 graus, máxima de 35, e em Porto Alegre, dia frio, com mínima de 15 e máxima de apenas 21 graus. Preso, o opositor russo Alexei Navalny recebeu um prêmio de organizações de direitos humanos. Daria Navalnaya, de 20 anos, fez um anúncio em nome do pai, Alexei Navalny, que está preso. Ela disse em um vídeo que o líder de oposição dedicava o Prêmio pela Coragem, concedido por 25 organizações de direitos humanos, a prisioneiros políticos. A homenagem coincide com a Cúpula para Direitos Humanos e Democracia, que reúne centenas de ativistas e vítimas de todo o mundo em Genebra, na Suíça. Navalnaya explicou que seu pai escreveu pedindo para que ela dedicasse o prêmio a todos os prisioneiros na Rússia e em Belarus. O russo foi preso em janeiro ao retornar da Alemanha, onde recebeu tratamento após um envenenamento que atribuiu a Moscou. O ativista anticorrupção foi condenado a 2 anos e meio de prisão por um caso de fraude datado de 2014. Em abril, ele iniciou uma greve de fome de 24 dias para denunciar as suas condições de detenção na colônia prisional de Pokrov, considerada uma das mais severas da Rússia. Depois do intervalo, a gente mostra que o Brasil passou de 17 milhões de casos de Covid. Você vai ver também que uma mega operação contra o crime organizado teve 800 presos. Tamo já.
8h48 no horário de Brasília, o Ministério da Saúde informou que o país passou de 17 milhões de casos de Covid-19. Em 24 horas foram confirmadas mais 2.378 mortes por Covid-19. Com isso, o total já é de 476.792 vítimas da doença. Também, de um dia para o outro, foram notificados mais 52.911 novos casos. O número total passa de 17 milhões e 37 mil diagnósticos confirmados. De acordo com o Ministério da Saúde, a média móvel de mortes no país é de 1.656 vítimas por dia. A variação, que está abaixo de 2.000 óbitos há quase um mês, indica a tendência de estabilidade. A média de novos casos está em 58.950 confirmações por dia, também indicando tendência de estabilidade. No mapa de óbitos por regiões, hoje aparecem 7 estados com alta nas mortes: Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Tocantins. Em estabilidade estão 13 unidades da federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 6 estados registram queda: Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Roraima. O estado de Rondônia não divulgou os dados. A Pfizer entrega hoje ao Brasil 936 mil doses da vacina contra a Covid-19. É a segunda remessa da semana que chega no aeroporto de Viracopos. No Brasil, mais de 74 milhões e 920 mil doses das vacinas contra a Covid já foram aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 51 milhões e meio de brasileiros foram vacinados com a primeira dose, o que dá 24,32% da população brasileira. E mais de 23 milhões e 417 mil pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas 1.646.000 doses das 3 vacinas disponíveis por enquanto aqui no Brasil. E os estados que mais vacinaram a população, na proporção, são o Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Mais de 800 pessoas foram presas numa operação internacional contra o crime organizado. Sem saber, os criminosos usavam telefones do FBI. Milhares de criminosos em todo o mundo usaram telefones criptografados, sem saber que os dispositivos foram distribuídos como parte de uma operação policial secreta que começou há 3 anos contra alguns dos principais criminosos do mundo. Essas informações levaram a centenas de operações de aplicação da lei em escala global da Nova Zelândia e Austrália à Europa e Estados Unidos, com resultados impressionantes. Mais de 800 prisões, 700 locais pesquisados e mais de 8 toneladas de cocaína, entre outros. More than 8 tons of cocaine and more. Segundo a Europol, os agentes apreenderam 22 toneladas de maconha, 2 de anfetamina, 250 armas de fogo, 55 carros de luxo e mais de 48 milhões de dólares em diversas moedas e criptomoedas. A Operação Internacional Escudo de Troia, impulsionada pelo FBI, permitiu o acesso da polícia de 16 países a quase 20 milhões de mensagens que os criminosos trocaram por meio de aparelhos criptografados com o sistema Anon. O diretor adjunto do FBI, Calvin Shivers, destacou que a operação permitiu salvar mais de 100 vidas ameaçadas. Segundo a Polícia Federal Australiana, apenas no país foram presas 224 pessoas, enquanto 6 laboratórios de drogas foram fechados. E as autoridades conseguiram apreender armas de fogo e o equivalente a 35 milhões de dólares. A Suécia prendeu 155 pessoas, a Finlândia anunciou a detenção de 100, a Alemanha 70, Holanda 49 e a Nova Zelândia 35. Os telefones celulares não tinham e-mail nem serviço de ligação ou GPS. Os aparelhos eram adquiridos apenas no mercado clandestino por $2.000 e era necessário um código enviado por outro usuário do Anon.
Para distribuir os dispositivos, a polícia utilizou pessoas que tinham influência nos círculos criminais, incluindo um traficante foragido na Turquia. A polícia da Nova Zelândia informou que esta foi a ação policial contra o crime organizado mais complexa do mundo até hoje. Ontem, a seleção brasileira olímpica fez um teste antes do início dos Jogos de Tóquio. O amistoso contra a Sérvia foi em Belgrado e o Brasil saiu vitorioso. Teve um lindo gol do Guilherme Arana no primeiro tempo e 2 gols do Pedro no segundo tempo da partida. O Brasil venceu o jogo por 3-0 e assim ganhou fôlego para chegar forte nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora os atletas têm até o dia 17 de junho para esperar a convocação definitiva. O técnico André Jardini só pode chamar 18 jogadores para disputar as Olimpíadas. O Supremo Tribunal Federal decidiu marcar uma sessão de emergência para debater a realização da Copa América. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, marcou para a próxima quinta-feira uma sessão extraordinária para debater a realização da Copa América no Brasil. A competição sul-americana deve iniciar no dia 13 de junho. O pedido de análise foi impetrado pelo Partido Socialista Brasileiro e pelo deputado Júlio César Delgado, do PSB de Minas Gerais. E segundo o que determinou a ministra, o representante do PSB e da Procuradoria-Geral da República deverão apresentar seus argumentos já nesta quarta-feira, e os ministros terão 24 horas para se manifestar e apresentar os votos. O partido e o deputado argumentaram na petição inicial que o Brasil passa por um momento delicado e a realização do evento pode afetar ainda mais o sistema hospitalar nacional. O Brasil virou sede da Copa América após atender ao pedido da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, que se viu sem saída para o torneio, já que a Colômbia e a Argentina não puderam receber mais a competição. A decisão também causou uma crise envolvendo a seleção, o técnico Tite e a Confederação Brasileira de Futebol. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a realização da Copa América no Brasil não aumenta o risco de disseminação da Covid-19, porque os protocolos são suficientes. Ontem a seleção brasileira venceu o Paraguai por 2-0 pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Depois da partida, os jogadores se manifestaram publicamente sobre a realização da Copa América no Brasil, algo que vinha sendo aguardado desde a semana passada. Os atletas publicaram uma nota conjunta e fizeram críticas à Conmebol. Criticaram a entidade pela condução da realização do torneio e disseram que em nenhum momento quiseram tornar o assunto uma discussão política. E, por fim, terminaram dizendo que, mesmo sendo contrários à realização do torneio, jamais vão dizer não à seleção. A seleção brasileira lidera as eliminatórias com 18 pontos, 6 vitórias em 6 jogos. Ainda falando das eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção peruana foi até Quito, venceu o Equador por 2-1, foi a primeira vitória do Peru na competição. Em Caracas, Venezuela e Uruguai ficaram no empate em 0-0 e a Argentina foi até Barranquilha para enfrentar a Colômbia. Chegou a abrir 2-0 de vantagem no placar, só que a Colômbia chegou ao empate nos acréscimos do segundo tempo com um gol do ex-jogador do Palmeiras, Borja. Jogando em Santiago, mais um empate, Chile e Bolívia ficaram no 1-1. Ontem também teve jogo pela Copa do Brasil. No Morumbi, São Paulo aplicou uma goleada histórica sobre o 4 de julho do Piauí, venceu por 9-1. O tricolor tinha perdido o jogo de ida por 3-2, mas aí, claro, com a soma dos placares, o São Paulo está classificado para a próxima fase. E na Vila Belmiro, o Santos venceu o Cianorte por 1-0 e também se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Juliana Dariva e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia.